nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 13. Pediu auxílio de Marusa. Sentar, nós vamos passar por um momento de contrição agora. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 2. E
mesmo assentados, mas com reverência ao Deus da palavra, os irmãos vão acompanhar a leitura que nós vamos fazer aqui. Hebreus 2, apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos e de toda... Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou obediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aí a palavra agora vem para nós. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós vamos fechar os nossos olhos agora, irmãos, e vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Cada irmão vai fazer a sua oração individual. Depois de alguns instantes, a irmã Sandra vai fazer uma oração em voz alta. A irmã Sandra vai aguardar um pouquinho até que ela entenda que os irmãos já terminaram as suas orações particulares. Confesse, irmãos, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vamos fazer isso nesse momento, crendo que somos pecadores e crendo que o Senhor ouve a nossa súplica, o nosso pedido de perdão. Nós vamos fazer as nossas orações nesse momento. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Meu Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus.
Amém, Jesus. Porque o Senhor só nos dá a salvação eterna, mas o Senhor também nos livra de nós mesmos. O Senhor nos livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. É o Senhor, Pai amado, que constrói dia após dia, Senhor Deus, o nosso caráter. É o Senhor quem faz todos os dias, Pai, Senhor, faz tudo com Cristo, ó Deus. É o Senhor, Deus. Por isso, em nome de Jesus, receba, Deus, essa noite. Amém, Jesus. Receba o Amém, nosso Senhor culto ao Deus. Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração. Porque nós estamos arrependidos diante de Deus que tudo pode. Que pode transformar as nossas vidas cada vez mais. E sermos, ó Pai amado, dignos do teu evangelho, ó Pai. Dignos de nos aceitarmos, meu Deus, na tua casa. E ouvir a tua palavra, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, que a tua palavra nos forma, nos ajuda cada dia. Para que nós possamos viver o teu evangelho, ó Deus, em obediência, em santidade, Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos, agora e sempre. Amém. Amém. Convido os irmãos a cantarem conosco o hino de número 68. Hino 68. Volta-me aí para ver. O Germano me bananou aqui. Puxa aí, para ver. Aí não tá, então, tá bem? Na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho. Por
Não sei se vocês já perceberam, todo hino que termina com amém é uma oração. Só alguns hinos terminam com amém. E os que terminam com amém, como toda oração, né, terminam com amém. Assim seja. Sim. Mas esse hino eu queria registrar, porque nós cantamos, e isso acontece comigo também tantas vezes, nós cantamos e às vezes nós não atentamos para aquilo que a letra do hino quer nos ensinar. Eu queria fazer essa oração que o autor, o compositor, quando produziu esse hino, justamente o coração dele estava desse jeito aqui. Ele diz assim: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho. Não posso seguir a luz sozinho. Por isso, eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te. Jamais essa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Aí ele vem agora falar das ações, dos esforços humanos, da força da própria pessoa e das coisas que nos cercam. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém? Essa oração que o autor fez, eu acho interessante. Eu estava pensando, nós temos aqui um pouco mais de, acho que umas 40 pessoas, é o que nos permite, né, até 50. E a primeira vez que eu vim, depois que a igreja se fechou, eu olhei para os bancos e vi o lugar de Júlio, de Lúcia, de Zé e de Joana, de Tati, de Nara, e ainda está vazio o lugar de Nado, por conta de algumas restrições que ele tem, de Rosimeire, de cada pessoa aqui, que senta cada um no seu exato lugar. Aí eu olhei aqui, deu uma tristeza no coração, porque a gente olha assim, uma casa outrora, aos domingos nós temos aqui aproximadamente 100 pessoas, e a gente olha daqui da frente. Hoje, graças a Deus, nós temos um número aqui, e as pessoas que nos ouvem de casa, os irmãos, os amigos. Eu estou sem máscara aqui, a minha está ali. Mas eu contemplo aqui todos os irmãos, eu estou com o desejo de tirar uma foto para guardar para a posteridade. Eu queria que os irmãos olhassem para cá, que eu vou tirar uma foto, para guardar esse momento, para no futuro. E eu queria dizer aos irmãos, eu tenho foto no meu computador, que os irmãos nem imaginam, todo mundo, muita gente aqui, criancinha ainda, eu tenho guardada, e esse é o momento que eu queria guardar para a posteridade, meu computador, e depois os nossos filhos no futuro vão dizer assim: por que estava todo mundo doente, todo mundo de máscara? Eu queria pedir licença, pastor, só para registrar esse momento. Então, todos estão de máscara, as pessoas estão nos vendo em casa, só para saber que, na verdade, é um momento, no hino, assim, que nós cantamos, diz assim, não valem, todo o empenho de homem, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, que já começa aqui. Amém? Pronto, irmãos. É só para registrar, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139, e nós vamos fazer também a leitura todos a uma só voz. Salmo 139.
Vamos nos colocar de pé, irmãos? Os homens vão ler comigo e as mulheres lerão os versículos pares. Salmo de Davi, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Leamos os homens. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, dos que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Todo mundo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu queria pedir a um irmão que sentir desejo, nesse momento, pensando nesse salmo aqui, que acabamos de ler: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, versículo 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O irmão que sentir desejo em seu coração, faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus nesse momento. Glória ao teu nome, Senhor Deus. É verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. É verdade, Senhor Deus. É verdade, Senhor Deus. É verdade, meu Deus.
Louvado seja o teu nome, Jesus. E é o Senhor quem incomoda, é o Senhor quem tira de nós tudo aquilo que não desagrada ao Senhor. É o Senhor, Deus amado, que nos leva quando estamos tristes. É verdade, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Deus Jesus. querido, que nos faz ser gratos, Senhor Deus, por ingratidão que bater a nossa porta, Deus. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela oportunidade, Deus, de estarmos na tua presença, de estarmos com saúde, Senhor amado, que o domingo passa, Senhor amado, que o nome Oh, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. estamos, Senhor amado, felizes cantando louvores ao Senhor. Deus amado, quando muitas pessoas são impedidas de fazer isso, nós te louvamos, Senhor amado. Senhor Deus, os teus pensamentos são tão maravilhosos, Senhor Deus, e eles postos na tua palavra, Senhor Deus, nos faz ter os mesmos pensamentos. Quando a nossa Louvado seja o teu nome, na Jesus. verdade, tem pensamentos que desagradam a tua vontade, Senhor. Mas quando nós lemos, a nossa alma é suprida, Senhor Deus. Os nossos Oh, caminhos Deus. são endireitados, e a nossa Louvado seja o teu nome, mente Jesus. cativa a mente do Senhor, porque os teus pensamentos chegam até nós através da tua palavra, Senhor Deus. Como é maravilhosa a suma deles, meu Pai. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus. Deus querido, eu não consigo expressar, Senhor Deus, com palavras. Oh, Deus. Obrigado, meu Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quanto o Senhor é magnífico, Senhor amado. Maravilhoso és tu, ó Deus grande, o Deus de Israel, que é Oh, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Senhor. Deus da igreja congregada. Deus louvado, exaltado, bendito seja o teu Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. hora, nesta casa de oração, mas também em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos convidar os irmãos do louvor, que vão nos dirigir aqui em alguns cânticos. E durante o primeiro deles, os irmãos que trouxeram seus dízimos podem se dirigir aqui ao gasofilácio. Aqueles que não tiverem impedimento, vamos nos colocar de pé? Para o céu.
vamos cantar em adoração. E eu gostaria de, junto com os irmãos, poder pensar, quando Sandra estava orando, e que ela se quebrantou, eu também me quebrantei ali, porque... Lá vai eu. Que é um privilégio eu e você estar aqui essa noite. Muitas pessoas estão desejosas de estar aqui. Muitas pessoas poderiam estar, como o pastor falou semana passada, mas muitas não podem. Mas a nós temos o privilégio de estar aqui rendendo louvor ao Senhor, glorificando o nome daquele que é poderoso, que pode fazer mudar a história em apenas um dia, como Ele mudou em Samaria, através de 4 leprosos. Deus usa quem Ele quer. Nós precisamos ser vaso desemborcado, para Deus poder fluir em nós. Para que as outras pessoas, como o pastor falou pela manhã, possam ver verdadeiramente o sangue de Jesus, que fez a limpeza da nossa vida. Todos os dias nós possamos mudar. Todos os dias possamos olhar para a nossa vida e ver aquilo que a gente precisa mudar para melhorar, para que a nossa vida seja verdadeiramente uma adoração 24 horas ao nome do Senhor. Amém? Vamos adorá-lo com o mais profundo de sinceridade que a gente puder nessa noite, com a maior alegria, porque estar aqui é um prazer. Cléria sabe, né, Cléria? Quantos dias mais do que nós ficou impedida de estar, né? Mas ela está aqui hoje conosco. Se ela fosse olhar as circunstâncias, ela estaria em casa. Mas ela está aqui. Amém?
esse seja verdadeiramente o nosso prazer todos os dias. E vamos ainda pedir ao Senhor que nos ajude a ser um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer o privilégio que temos de nos humilharmos na tua presença, meu Deus, de poder receber, ó Pai, porção de ti, Senhor, porção da tua palavra, meu Deus, de poder adorar o teu nome e ter a certeza absoluta que o Senhor está nos ouvindo. Meu Deus, recebe em nome de Jesus, Pai. Recebe as nossas vidas, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos no nome de Jesus e continua falando conosco, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos reunidos nesse domingo na casa do Senhor para continuarmos a administrar a causa do Senhor nessa cidade,
nessa região e principalmente também em nossas vidas, que é de suma importância estarmos administrando todas as circunstâncias, todas as dificuldades, os momentos bons, também os momentos que não são tão bons. Mas em tudo isso nós temos aprendido, e como nós temos aprendido, como o Senhor tem sido generoso conosco. Nós temos esse domingo, foi um domingo, creio eu, para muitos, quase todos aqueles que têm suas mães ainda vivas, um momento especial de dar um alô, de dar uma mensagem, mais do que os outros dias, com certeza, aqueles que têm a oportunidade ainda de ter mãe, de mandar uma mensagem, né? Hoje se comemora no calendário brasileiro o Dia das Mães. De antemão, quero aqui, como pela manhã, quero parabenizá-las pelo dia que Deus lhes concede, sendo essas mulheres instruídas para instruir filhos na escola da graça. E que o eterno Deus continue a dar sabedoria, que mães que estão inseridas em um contexto pós-verdade, mas mesmo assim continua a anunciar, afirmados como mães e avós, firmados num propósito de não abrir mão desta velha, mas relevante verdade que nos ensina, nos instrui e com certeza nos conduz aos céus. Que Deus abençoe cada mãe nessa noite, um feliz dia para cada um de vocês. Sem delongas, nós abriremos as nossas Bíblias para fazermos uma reflexão. Não faremos propriamente a exposição, mas uma reflexão, já visto por conta do dia. E no livro de Isaías 49, o livro do profeta maior Isaías, o capítulo 49, versos 14 a 17. Livro do profeta maior Isaías, o capítulo é o 49, o verso 14 a 17. Diz assim: Mas Sião diz: Ó Senhor Yahvé, o Senhor Yahvé nos desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Verso 15: Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que as palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite e que o Eterno fale de maneira que nos leve à edificação, à exortação, bem como à consolação na graça. Amém? Meus amados, estamos vivendo hoje poderia assim pontuar ou pautar uma geração sem memória. Uma geração que esquece as datas, uma geração que não faz tanto caso das datas, que na verdade se intitulam ou rotulam por uma geração sem memória, onde tudo é descartável, onde não dão as devidas importâncias para o momento, esquecem muito facilmente das coisas, das pessoas, das datas, como citei aqui. Alguns chegam até mesmo a esquecer dos momentos de culto, dos momentos de invocação do eterno Deus, ou, resumindo, esquecem mesmo de Deus, de Deus. Com certeza você vai se encaixar perfeitamente no que vou dizer aqui nesse momento.
Você já fez ou conhece alguém ou alguma pessoa ao longo da sua caminhada e já depois de apresentado a ela, você esqueceu o nome da pessoa? Aquela pessoa eu conheço, eu sei, moço, eu esqueci o nome dela, esqueci o nome dele, como é que é? Ih, esqueci o nome da pessoa. Aí você vai falar assim, ô minha irmã, ô meu irmão, lutando dentro de si para, de alguma forma, lembrar o nome da pessoa, do cidadão, do irmão, da irmã. Nunca. Sabe onde largou as chaves de casa, a carteira, os óculos? Quem aqui nunca se identificou com isso? Principalmente os homens. Principalmente os homens. Vai aos supermercados, vai aos mercados, às feiras, enfim, e sempre deixa de comprar alguma coisa, porque não se lembrou. Eu faço isso. Chego lá, não vou de cabeça e compro, depois, Clara fala, não comprei isso. Eu falei, esqueci. Não lembrei, esqueci. E de vez em quando, bem no meio de uma conversa e outra, uma conversa e outra, para e se pergunta sobre o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, lembrei. Aí a pessoa diz, lembrei. Aí começa a dar prosseguimento na sua fala. Você não é o único que faz isso. Bem-vindo ao mundo moderno, da geração sem memória. Onde nós temos mais de 7 bilhões, eu creio que já estamos entrando na casa dos 8 bilhões de pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Mas por outro lado, deixa eu pegar aqui também essa fala, mas por outro lado, o esquecimento também é uma grande ajuda, é uma dádiva para nós seres humanos. Para nós também esquecermos algumas coisas faz bem. Imagine a mulher que, se ela pudesse lembrar exatamente nos mínimos detalhes a sua situação de parto, o momento em que ela está concebendo, dando à luz, as dores durante o parto. Quem queria parir de novo? Ninguém. Nenhuma mulher fala assim, para mim chega, nós teríamos apenas um único filho, seríamos unigênitos, somente um filho, ninguém queria saber. Mas Deus é tão misericordioso que permite que algumas coisas sejam esquecidas. Provavelmente não teríamos irmãos, não teria outros filhos. Aliás, recordar-se de tudo pode ter um efeito psicológico grave para nós. Imagine se nós não lançássemos algumas coisas no esquecimento, por algumas circunstâncias, alguma fala, enfim, nós perdoamos, é claro, mas em algum momento alguns conseguem passar melhor, outros não tão bem por aquilo que foi dito, por aquilo que foi falado. Deus, então, em sua infinita graça, nos deu a linda capacidade de pensar, meditar, lembrar e relembrar e esquecer. Esquecimento não é bom, mas em algumas áreas faz bem. Já foi dito, nós somos seres sujeitos ao esquecimento, que não é bom, mas estamos sujeitos a eles. E ele faz bem em algum momento na nossa vida. Então, quando nós olhamos para um dia como hoje, e percebe que um filho ou uma filha, em algum momento ainda não, eu creio que não tem, de fato, fica saudoso, dizendo assim, se eu tivesse minha mãe, se eu tivesse a minha querida mãe, minha velhinha, eu poderia então falar e dizer o quanto eu amava, o quanto eu a queria bem, enfim. Então é momento, se você tem, você deve fazer isso todas as vezes, por mais que ela seja uma pessoa que você fala assim, minha mãe foi uma pessoa muito dura, minha mãe foi uma pessoa muito difícil. Enfim, nossas mães foram de uma outra geração, e uma geração difícil, umas mais, outras menos, né? Mas quem nunca tomou várias surras de uma mãe? E eu, quando não apanhava de tarde, eu apanhava de noite. Quando não apanhava de noite, eu apanhava de manhã. E assim era. Graças a Deus que eu não guardo nenhum tipo de sentimento ruim pela minha mãe, pelas muitas pisas que ela nos deu. Eu merecia. E como eu mereci 99,9% delas, hoje estou aqui graças àquelas muitas surras. Algumas tinham cheiro de espancamento, né? Mas a galinha pisa no pinto, mas não mata o pinto e vamos para frente, né? Que amor, então, é esse que nós não, de fato, nós não podemos esquecer. Principalmente num dia como hoje. Então, que amor há que ser tão forte quanto o amor de uma mãe. E
vale ressaltar que isso, dentre os muitos quesitos, são esquecidos, porque as gerações estão passando, um vídeo falado, a geração anos 80, os anos 80, os anos 70, os anos 80, os anos 90, estão indo embora, a casa dos 40, dos 50 anos, ela já está passando, já está quase às portas de alguns da aposentadoria, que se conseguirem, enfim, mas essa geração ela é mais cuidadosa, mais zelosa, e está vindo uma geração e precisa de fato de referenciais, porque não estão tendo tanto apreço pelos pais, principalmente pela mãe, por todo o contexto de dor que a mãe viveu. Todas as noites de sono que um pai e uma mãe viveram. Então, que amor é esse tão forte quanto o amor de mãe? Mas mesmo quando esse amor falhar, a palavra do Senhor ainda nos mostra, a palavra do Senhor nos esquece, quando o amor de mãe falha, quando a mãe esquece, quando a mãe despreza, quando abandona o seu filho, a palavra do Senhor diz: Deus não esquece de nós, Deus não desampara ao seu maneira. Então nesse texto que nós lemos, Isaías o 49, nós lemos o profeta de Deus, o profeta falando em nome de Deus, sendo boca de Deus, para falar simplesmente, para exemplificar o amor de Deus pelo seu povo, comparando, abrindo uma analogia com o amor de mãe. O próprio Deus faz questão de dizer assim. E eu quero então rapidamente trabalhar com os amados irmãos algumas questões que o próprio Deus chama-nos a atenção, ou chama a atenção de Israel para com o cuidado que ele tinha. Então a narrativa do capítulo 49 é um texto longo, e esse discurso de Isaías escreve exatamente o desânimo de Sião, de Jerusalém, durante o tempo do seu cativeiro. Esse texto 49, Isaías está profetizando, apontando para um tempo do cativeiro, um tempo difícil, um tempo que duraria 70 anos. E temos como pano de fundo o Salmo 137. Por favor, convido os amados irmãos para nós fazermos a leitura do Salmo 137 como pano de fundo de um contexto de um povo que estava na Babilônia, estava sofrendo horrendas coisas e começava então a olhar para trás. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, penduravam as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor Yahvé em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue a minha língua ao paladar, e se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Yahvé, dos dias de Jerusalém, dos dias, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Fez aquele que te dê apago o mal que nos fizeste, fez aquele que pegar os teus filhos e esmagá-lo contra a penha. Uma revolta, um sentimento muito desesperador, principalmente esse último verso 9, feliz, nós estamos tomados por um sentimento de desânimo muito grande, uma tristeza muito grande. Então o Salmo 137, mais ou menos, nos mostra como eles estavam, ou como eles estariam, quando Isaías passa então a proclamar, anuncia a eles a situação da circunstância envolvida na nação de Sião, ou na cidade de Jerusalém. Então, capítulo 49, voltando a Isaías 49, nós temos esta sessão bem organizada, do 49, do 1 ao 13, nós temos a apresentação do servo. É muito lindo esse verso. De 1 a 13, nós temos o servo do Senhor, é a luz aos gentios. Mostra então o texto. Nós temos então a obra do servo do Senhor. Do verso 1 ao 6, a tarefa do servo. O que o servo tinha que desenvolver, o que ele tinha que fazer. Dos versos
7 a 13, o triunfo do servo, e aponta de fato, tudo isso é claro, os irmãos bem sabem, para o servo sofredor de Isaías 53. Mas também nós temos uma segunda parte desse verso, desse capítulo, do 14 ao capítulo 50, versículo 3, nós temos a descrição do desânimo de Sião, da nação que estava agora tomado por um sentimento muito desesperador. Então, o trabalho inicial do servo seria restaurar. Verso 6, 49:6, que diz assim: sim, diz ele, pouco é os seres meus servos, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como a luz para os gentios, para serem a minha salvação à extremidade da terra. O verso então 49, versículo 6, nós temos o trabalho inicial do servo, que seria trazer novamente os remanescentes de Israel. Porém, o estado espiritual, o estado emocional do povo de Deus, depois do exílio babilônico, é descrito nas últimas metades do capítulo 49. Como eles estavam sentindo, como eles estavam vivendo, como eles estavam para baixo. Então o povo sentiu abandonado por Deus. Então o Senhor lhes assegura do seu amor, ao se comparar com uma mãe compassiva. Do verso 14 ao verso 23, Isaías vai descrevendo, mostrando essa situação, essa analogia muito, muito clara para nós. Como a nação de Israel, nós, seres humanos, somos limitados e pensamos em determinadas situações as mesmas coisas que o povo de Sião. Estamos nos sentindo abandonado por Deus. O verso 14, mas Sião diz, o Senhor Yahvé me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas será que Deus, o Todo-Poderoso Deus, esqueceria de seu filho? Esqueceria de uma filha sua? Esqueceria do seu povo? Então são duas perguntas básicas que nós fazemos ao texto para a nossa reflexão nessa noite. Primeira, por que Deus necessitou da analogia que expressa a dependência de uma criança pequena em relação à sua mãe? Por que Deus necessitou usar essa analogia para mostrar para Sião? Deus aqui quer expressar a limitação do melhor amor humano. Deus pega o melhor amor humano, é claro, com algumas exceções, mas em sua maioria dos casos, a mãe, o sentimento de mãe, o amor de mãe, como ela passa na antessala da morte para trazer filhos ao mundo. Então Deus aqui quer expressar a limitação do melhor amor humano. A pessoa que mais nos ama nesta fase da existência e que faz tudo por nós. A analogia está a nos dizer que o amor materno também possui limites, como o próprio problema de esquecimento que nos aflige. Porque chegará um momento que a mãe terá Alzheimer, chegará um momento que a mãe estará depositada no jazigo, chegará um momento que não haverá mais nenhum afago, nenhum abraço, nenhum amor de uma mãe para com seu filho. O que Deus, na verdade, mostra para Jerusalém, para Sião, é que este amor é um amor intenso, que alguém cunhou uma frase herética, mas é bonita, mas é muito herética, mas é bonita. Deus não podia estar em todos os lugares, então fez a mãe, colocou a mãe para estar em todos os lugares, para ser a mão de Deus. É uma heresia bonita, mas é heresia. Então nosso Deus, Ele usa essa analogia. Segundo, porque Deus utilizou-se desse tipo de analogia por meio do profeta Isaías. A mensagem
divina pretende então provocar um impacto. Queria então chamar a atenção, se uma mãe brasileira, ela é extremamente dedicada, imagine uma mãe judia. Uma mãe judia. Tem um livro que vai descrever a respeito do pai da psicanálise moderna. Quem é? Freud. E Freud, porque Freud rejeitou a Deus, é um livro. E diz que a mãe de Freud, ela era sufocante. Freud já grandão, já homem feito, e ela queria determinar tudo na vida de Freud. A mãe judia, ela é muito mais, intensamente mais sufocante do que as mães brasileiras, ou as mães do Ocidente. O que, na verdade, Deus quer mostrar? Deus se utiliza desta analogia para impactar, por meio deste nível de comparação, essa mensagem que está a nos dizer, dentre todas as experiências da vida, que o amor divino não é um amor humano, oscilante, volúvel, meio que montanha-russa. Verso 14, novamente. Mas Sião diz: ai, Yahvé, nosso Deus nos desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Aí, verso 15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esqueço de ti, Sião. Deus simplesmente está nos mostrando que o amor de Deus, o amor divino, não é como o amor humano, ele está muito acima. Não é oscilante, não é volúvel, mas é contínuo, linear. Nem mesmo pode ser comparado com o melhor amor humano. Repito, o melhor amor humano é o amor de mãe. É um amor sacrificial, mas não pode ser de fato comparado ao amor divino. É isso que Deus está impactando Sião. A lidar com essa história de vida, o amor de uma mãe é muito belo, é muito intenso, mas que na verdade tenha as suas limitações. O tempo limita o amor de uma mãe. E é isso que Deus quer mostrar. 70 anos de cativeiro não limitou o meu amor. Que seja um ano, que seja 70, que seja 100, que seja 200, o amor de Deus não tem limite. Sião se sentia como uma criança abandonada por Deus. Capítulo 14, verso 14 e o verso 21, por favor. O verso 21 diz: e dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada, estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Deus, em sua infinita graça, mostra através da boca do profeta Isaías que esse Deus não nos desampara. Por que Deus faz essa analogia com o seu amor, com o amor de uma mãe? O que ele quis ensinar para Sião e quer ensinar para nós hoje? O que de fato Deus quer mostrar para cada um de nós? Primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, de forma bem rápida, assim como a mãe protege, é isso que Deus mostra. O filho, o amor do Senhor Yahvé também traz segurança e proteção. Esse Deus, por mais que eles... E o interessante é que eles procuraram o mal com as suas próprias mãos. Eles se tornaram rebeldes, vacilaram e se distanciaram de Deus. E quando a coisa pegou para o lado deles, eles então clamam: ai, Yahvé, nos socorre, tem misericórdia de nós. E lá está Deus se mostrando extremamente um amor contínuo, amor perpétuo, o amor que traz segurança, o amor que traz proteção, e é isso que Deus usa com essa analogia. Sião, preste atenção, ó Jerusalém. Qual é a mãe que abandona o seu filho? Um dos grandes problemas da raça humana é o senso da orfandade. Muitas pessoas
possuem esse senso vazio causado pelo luto existencial, por uma situação de um vazio muito grande, de, meu Deus, eu não encaixo em canto nenhum, em lugar nenhum. Então, quando isso acontece, inicia um processo da melancolia, a pessoa fica isolada, falta uma segurança significativa para ela, nada presta, é oscilante, é volúvel, ela vai de um lado para o outro, porque não compreendeu o grande e potentoso amor do Senhor Yahvé sobre sua vida. A relação dos pais com os filhos, principalmente na idade mais tenra, é fundamental e nós sabemos disso, para gerar na criança, no menino, na menina, confiança e autoestima, e a mãe protege mesmo. Chega um momento que a mãe tem que soltar. Solta o menino e solta a menina. Isso se torna pano de fundo essencial para se construir o senso do ser amado, mas sobretudo das responsabilidades. Ele precisa alçar voos, sair do ninho do pai e da mãe. O amor de mãe traz segurança, mas apenas quando a criança ainda se encontra indefesa e frágil no colo. Mas durante toda a sua formação emocional, filhos amados crescem confiantes e seguros. Mas chega um momento que a mãe não pode mais proteger o menino, que a mãe não pode mais proteger a menina, se torna moços e moças, e fica um rapazão, uma moçona, e aí chega e encontra alguns namorados, umas namoradas, uns esposos, umas esposas, e começa a maltratar, e a mãe foi entrar na frente, mas a velhinha diz assim, eu não posso, se eu pudesse, mas eu não posso. Limitado. É uma proteção que está limitada, e Deus diz assim, Israel, Jerusalém, Sião, preste atenção. A analogia é essa, eu jamais deixarei de proteger. Vocês foram enviados para o exílio, mas no exílio nunca faltou para vocês nada. Sempre protegidos. O que diria Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que diria a própria Esté? O que diria o próprio Esdras e Neemias? Tantos favores lhe foram dados. Deus permitiu que eles entrassem naquele momento de exílio, mas em nenhum momento faltou para eles segurança e proteção, mesmo nos dentes do inimigo, mesmo na circunstância mais difícil, da boca de uma fornalha acesa, a proteção estava com ele. E é isso que Deus mostra, o amor de uma mãe. Ele é um amor de proteção, um amor de cuidado. Mas ele se limita ao tempo. O melhor amor humano, ele é limitado. Da mesma forma, é maravilhoso quando entendemos esse amor de Deus em nossas vidas. Nós entendemos muitas vezes o amor de uma mãe. Uma mãe que é capaz de tirar uma orelha para dar ao seu filho, tirar um rim e dar ao seu filho, tirar a sua própria vida e dar ao seu filho. Mas muitos não conseguem compreender o amor de Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 15, ele diz: ou ignorais que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. O amor de Deus nos traz segurança. Geralmente, a nossa insegurança surge porque não nos sentimos amados e por isso nós percebemos, ou nós nos colocamos, nos tornamos homens e mulheres desprotegidos, porque nos lançamos nos braços de um e de outro em busca de um amor, em busca de uma proteção. E Deus está dizendo, todo o texto sagrado, ele se lança nos braços do Egito, procurando proteção do Egito, procurando proteção dos assírios, e Deus está dizendo, a proteção é minha, o cuidado é meu, o zelo é meu, o cuidado é meu. Normalmente, Deus é forte, Deus é rigoroso, Deus é poderoso em sua infinita graça. Esse Deus, ele é fantástico. Mas somente o cristianismo apresenta um Deus como alguém amoroso. Apresenta um Deus que se compadece dos seus filhos.
O islamismo, por exemplo, nem mesmo existe a ideia de um Deus como Pai amoroso. Muitas religiões se apresentam como sendo um Deus extremamente guerreiro, um Deus forte, um Deus juiz, um Deus guerreiro, enfim, um Deus de todas as qualidades, mas nunca se pega um Deus que tem amor, um Deus que é associado ao amor. E esse Deus, ele diz, abre a analogia, diz, olha o amor de uma mãe. Veja se uma mãe é capaz de abandonar o seu filho. Eu nunca abandonarei um filho meu. Por mais que você se esqueça, por mais que você de alguma forma se esqueça de quem é Deus, se tornando um filho pródigo, os olhos de Deus estarão sobre você, cuidando de você. É claro, se você for filho ou filha, Ele te trará novamente ao aprisco. Nós então entendemos que coisa pode trazer mais segurança para a nossa alma incerta, senão o amor de Deus. O amor do nosso Deus, que nos protege e que nos traz tremenda segurança. Mas o amor de Deus também, porque Isaías faz analogia, o próprio Deus faz essa analogia do seu amor com o amor de uma mãe. Por quê? Como o amor de uma mãe, o amor de Deus também nutre, alimenta e sustenta. E esse Deus chamado Yahvé, Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Proximidade, comunhão, é o que você encontra muitas palavras que vai dizer, descrever, descortinar quem é o seu Deus. O meu Deus é um Deus que nutre. O meu Deus é um Deus que alimenta, o meu Deus é um Deus que sustenta. Perceba, Jerusalém, o que te faltou lá? O que tem faltado a nós cá? Nós temos que entender algumas palavras que expressam o modo como as mães agem em relação aos seus filhos. Proximidade, sustento e nutrição. Muitas vezes de forma profunda, sacrificial, noites mal dormidas, as mães tomam todo o cuidado para que os seus filhos possam estarem confortáveis e alimentados. Estamos passando isso lá em casa. Como tem sido, de certa forma, um tanto mais puxado para a Cléria, que ela que tem um peito, eu não tenho um peito, então ela que se vira. Ela alimenta, ela sustenta, ela vai nutrir. E a última vez que foi levado o Esdra na médica, ele pesou com 2 meses, 6 quilos e uns 800, 6 quilos e 200, 6 quilos e alguma coisa. A médica ficou espantada, falou, gente do céu, mas que bênção, hein? Ele está sentindo cólica e está mamando. E está falando assim, ele está descontando toda a dor da cólica no peito. Mas a mãe cuida, a mãe zela, a mãe não dorme. Se ela está dormindo, ela ouve qualquer barulho no berço, ela acorda. Ela praticamente fica numa vigília muito grande, intensa com a sua cria, a sua prole, para que nada aconteça com ele, para que nada aconteça com ela, para que ela cresça, ela desenvolva e ela esteja nutridinha. A coisa mais bonita, creio eu, para uma mãe é ouvir da boca de qualquer médico, sei lá, de outras pessoas, dizer, mas está bonitinho, mas está gordinho, né? Oh, louvado bem a Deus. E isso que enche os olhos de uma mãe, ver uma criança bem nutrida, uma criança bem alimentada. Noites e noites, uma mãe é quem sabe o preço, a dificuldade que foi para criar este menino. E Deus abre novamente essa analogia dizendo, olha uma mãe que cuida, uma mãe que nutre, uma mãe que alimenta, uma mãe que sustenta. Faltou alguma coisa para você, Sião? Curiosamente, o termo hebraico, ramim, que originalmente significa, é traduzido como seio materno do hebraico, tornou-se na Bíblia, principalmente no grego, é traduzido como compaixão. A compaixão de Deus pelo homem. Ramim, essa palavra então exprime o sentimento íntimo, amoroso, que liga duas pessoas pelo laço do sangue, sobretudo a mãe, o pai, em relação ao seu próprio filho. Salmo 103, verso 13, vai dizer,
Se nós olharmos, nós veremos nesse Salmo, em Isaías 49, verso 15, acaso pode uma mulher esquecer de seu filho? É o seu sangue, é a sua prole. Ela vai se esforçar, se empenhar. A mãe nutre o filho pelo peito. Deus está dizendo, eu estou nutrindo vocês, faltou alguma coisa? Porque eu nutro vocês pela palavra. O homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo falou isso, Moisés falou isso. O homem e a mulher de Deus, ela é nutrida pela palavra. Esse Deus nutre os seus pela palavra, engorda, cresce em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens pela palavra. E esse Deus cuida, esse Deus nutre. E então, a palavra de Deus é nutrição para as nossas vidas. Ela nos satisfaz espiritualmente e não há nenhum outro alimento capaz de nutrir nosso espírito. Embora alguns estejam tentando tomar algum tipo ou ter um outro tipo de comida e vão se simplesmente alimentar, mas não irão nutrir o seu corpo. Por fim, meus irmãos, por que essa analogia do amor de Deus com o amor de uma mãe, do verso 14, o verso 15, o 16 e o 17. Assim como o amor de uma mãe, o amor de Deus gera cuidado, gera afeto. Oséias, se o irmão puderem abrir, Oséias capítulo 11, no verso de número 8. Oséias capítulo 11, verso 8 diz, quando Israel era criança, eu já o chamava do Egito. Chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 8. Fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos seus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei, eles dei de comer. Oséias capítulo 11, verso, é a descrição total, que Deus está olhando para o cuidado de uma mãe. Ele está abrindo uma analogia, dizendo assim, da mesma forma que uma mãe, que é o amor mais intenso do humano, do ser humano, dessa mesma forma eu fiz. O amor de Deus por seu povo é comparado a esse amor materno. Deus é como nesse texto, ele olha para essa mulher, para esse Israel, para esse povo e diz, eu cuido de vocês como a mãe cuida de seu filho. Pego no colo, alimento e protejo. E um dos textos bíblicos que melhor exemplifica, Salmos 131, para a gente encerrar. Salmos 131, diz assim, Salmo de número 131. Pequenininho, cântico de romagem de Davi. Salmo 131. Ah, Yahvé, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, olha que lindo, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, que acabou de mamar e agora está tirada da boca do peito, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Em toda a Bíblia você vai encontrar a analogia de Deus falando, olhando, veja Jerusalém, o amor de uma mãe, veja o cuidado de um pai, veja Jerusalém, veja Israel, como eu quero. E Davi entende, Davi compreende, Davi faz sossegar a sua alma. Davi simplesmente diz, no verso de, Senhor, não é soberbo meu coração, oh, Deus, não é altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. O que você procura, Davi? Se fosse pregar nesse texto, a pergunta é, o que você está procurando, Davi? Eu estou procurando cada vez mais sossegar a minha alma no colo do meu Deus, nos braços do meu Deus,
ter o meu Deus simplesmente como grande sustentador. Eu não estou à procura de grandes coisas, eu não quero nada que esse mundo possa de fato vir, mas uma coisa eu quero desde já ter um sossego, o colo, os braços do meu Deus, do meu Senhor. Como uma criança desmamada, se aquieta. Que figura maravilhosa da graça e do amor de Deus para com as nossas vidas. Meus irmãos, não poderíamos ter uma melhor ilustração do amor de Deus por nossas vidas, que se não fosse a visão da maternidade. Em momento algum, é claro que existe uma teologia muito esdrúxula por aí afora, que diz que Deus ele é uma grande mulher, e um livro aí, fizeram filme, A Cabana e coisa do tipo, e outras linhas teológicas liberais, terrível, terrível. Mas o que o texto sagrado constantemente, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrando metaforicamente, é assim que podemos ter um pequeno vislumbre do amor de Deus. Veja o amor de uma mãe. Veja o cuidado de uma mãe, Sião. Veja como ela se doa. Assim sou eu com você, Sião. A conclusão, as mães, como eu falei, é o amor mais lindo, é o amor mais forte da humanidade, é o amor de mãe. Mas as mães podem esquecer, pois elas são humanas, limitadas. O tempo já levou muitas mães dos que aqui já estão. O tempo vai levar outras tantos que ainda estão vivas. E louvado seja Deus, porque nós estamos seguindo o rumo de todos os mortais. Mães são humanas. Mães podem esquecer. Os cônjuges, os pais, podem esquecer. Lamentavelmente, podem até abandonar, como existem muitas mães que abandonam seus filhos para fugirem com outros homens. Porém, o texto sagrado faz questão de ressaltar que ele nunca se esquece dos seus filhos. Ele sempre vai trazer a beleza e a alegria ao seu coração, dizendo: vocês nunca terão sentimento de orfandade, nunca se sentirão órfãos. E esta é a maneira como ele trabalha, e é por isso que devemos colocar nossa confiança única e exclusivamente nele. Ele vai pegar o amor mais forte e dizer: veja, esse amor ele é limitado. Isaías capítulo 50, verso 10, a canção do servo termina com uma imagem poderosa, e essa imagem, Isaías 50, 10, esse texto ele fala sobre Jesus Cristo, dá uma excelente exposição sobre o servo, mas, como eu disse, é apenas uma reflexão para nós. Então, Isaías 50, 10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor Yahvé, e que ouça a voz do seu servo? Quem há entre vós que tema ao Senhor Yahvé, e que ouça a voz do seu servo? Eu, vocês. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor Yahvé, e se firme sobre o seu Deus. Aí o verso 11 diz: todo aquele que acende fogo e tenta fazer os seus próprios luminares, que tenta clarear o seu próprio caminho, que tenta clarear os seus próprios passos com luzes artificiais, ele está dizendo: ei, pare, todos vós que acendeis fogo, vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendeste, de mim é que vos sobrevirá isso, e em tormenta vos deitareis. Não queira criar, não queira fazer o seu próprio caminho, clarear a sua própria, fazer a sua própria caminhada, como o salmista no Salmo 119 vai descrever. Ou seja, aquele que confia no Senhor Yahvé, muitas vezes se sentem
estão sentindo que estão andando em escuridão, que estão sem nenhuma luz. Todavia, em tais circunstâncias, o texto descreve, precisam continuar confiando em um nome. Por mais que esteja obscuro, por mais que todo se esqueça de vocês, por mais que uma mãe, ou um pai, um ente querido, o nosso progenitor esqueça de nós, partindo dessa para melhor, e nós ficamos órfãos neste mundo, o Senhor está dizendo: ei, calme, aquiete o vosso coração, vocês têm um Deus, Sião. Há uma proteção, há uma nutrição contínua, há um cuidado contínuo sobre vocês. O vosso Deus não desamparou, Ele continua vivo, ativo e operante. Todavia, se tais circunstâncias precisarem continuar andando no escuro sem saber, meu Deus, onde está, meu Deus, onde... continue confiando. Repito o verso de número 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor Yahvé e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Confie, confie, confie. Eles, de fato, não deviam trilhar os seus próprios caminhos. Tentar, de forma artificial, criar as suas próprias luzes para tentar clarear a sua jornada. Yahvé está dizendo: eu cuido, eu zelo, eu não decepciono e nem desaponto, não deixo ninguém de maneira nenhuma desapontado, triste, porque aos seus amados Ele acrescenta enquanto nós dormimos. O amor de mãe é um amor sublime, é um amor fantástico, mas que em algum momento você vai se ver órfão da sua mãe, ou sua mãe vai se ver sem um filho, vice-versa. O pecado é cruel, e Deus está dizendo: confie, abrindo essa analogia, mostrando para Jerusalém, para Israel, para Sião, que o seu Deus cuida, cuida e cuida, como uma mãe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como é o Senhor, Deus amado, bom. Como nós louvamos ao Senhor por estas mulheres, mulheres que foram instruídas, mulheres que receberam uma missão de pegar uma criança e devolver um homem temente a Ti, Senhor. Formar nelas identidade de Cristo. Tarefa árdua, fantástica, que nenhum curso, pós-graduação, ó Deus, PhD, poderá ter satisfação em poder ver na terra dos viventes o seu filho ou filha andando nos caminhos do Senhor. É a maior realização, certamente, de uma mãe, é poder saber que os filhos dela andam na verdade. Muito obrigado pela existência dessas mulheres. Mulheres que são, Deus amado, auxiliadoras idôneas do Senhor na criação dos filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia especial. Louvamos ao Senhor por cada mãe, por cada filha do reino que o Senhor sustenta com essa missão. Missão linda, árdua missão, mas linda missão de ser mãe. Continue a abençoá-las. As que já estão, Deus amado, as que já pararam com suas produções de filhos, e aquelas que estão na iminência de ter seus filhos, como a nossa irmã Márcia, no dia de amanhã, esteja protegendo-a, esteja guiando as mãos das médicas, para que ela possa, Deus amado, com todo cuidado e carinho, ver que o Senhor trouxe ao mundo o pequeno Saulo, e assim como um sonho, Deus amado, como o próprio salmista vai dizer, como quem sonha, ela possa, de fato, apegar o seu filhinho, juntamente com seu esposo Shel. Abençoe desde já, Deus, a vida dela, esse parto que eles farão, a viagem que eles farão, o parto que acontecerá amanhã em Itaberaba. Oramos desde já, agradecido pela vida deles em Cristo Jesus. Recebeis a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito
esteja repousando constantemente sobre vós, povo amado, povo santo, escolhido, predestinado aí aos céus, agora e para todo sempre. Aleluias. Amém. Que Deus abençoe. Estamos encerrado o nosso culto, mas não se levante. Nós temos uma palavra da nossa UPA para as mães nessa noite. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mãe, tão virtuosa assim, o teu valor excede ao de rubis. Da tua boca instrução fiel, tão doce quanto mel. Mãe, tão virtuosa assim, o teu valor excede ao de rubis. Da tua boca instrução fiel, tão doce quanto mel. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do próprio ser. É misturar sua vida com outra vida diferente, mas umbilicalmente jungida ao seu corpo, sua alma e seus sonhos. Ser mãe é doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregar-se sem reservas a quem nutre no ventre, no seio, nos braços. O teu amor me gera confiança, me leva sempre a ser tua criança, me confortando nos teus braços. E hoje ainda ouço as tuas falas, paredes da minha vida até sabem, palavras fortes que só vêm de ti, ó mãe. É correr o risco para o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora e protetora. Ser mãe é se lembrar com os filhos as mais risonhas vitórias e chorar com eles as mais amargas tristezas. Muitas vitórias são os frutos de sua oração. A sua torcida é bem maior que uma nação. Ninguém consegue dar o que seus braços me cederão. Um amor maior que minha gratidão. Me sinto num jardim, guardado no teu peito. Teu amor de mãe aquece o meu coração. E às vezes sem querer, percebo no seu jeito de ser um cuidado mais que especial, um jeito de amar tão sem igual. Sinto no jardim, guardado no teu peito.
aquela que intercede pelos seus filhos com fervor, acompanha-os com amor, orienta-os com sabedoria e disciplina-os com firmeza. É aquela que se coloca na brecha em favor dos seus filhos e não abre mão de vê-los aos pés do Senhor. Chora por eles, jejua por eles, não desiste deles, até vê-los salvos e levantados como colunas no santuário de Deus, usados como vasos de honra nas mãos do Senhor. Nada mais que especial, um jeito de amar tão sem igual. Essa é a homenagem da UPA para as mães da EPB Utinga. Essa é a música da turma do 20, 4x1, texto de Hernandes Dias Alves. E sim, cada mãe se sinta abraçada. Esse ano é um ano atípico, né? Os outros anos nós tínhamos o momento de nos confraternizar, o Conselho da Igreja, sempre juntamente com a UMP, a UPA, sociedades internas da nossa igreja, nós fazíamos uma festa bonita, bacana. Mas esse ano é um ano diferente, né? Por conta da situação que nós estamos inseridos nela, nós vamos apenas nos abraçar de forma virtual, né? Que Deus abençoe a cada um de você, mãe, e que as bênçãos celestiais continuem sendo derramadas. Uma boa noite a todos. Lembrando aos irmãos que na terça nós temos a nossa reunião de oração, às quintas continuamos com os nossos estudos, e aos domingos, escola dominical, não deixe de vir, né? Nós vamos iniciar a lição de número 3 da nossa nova revista. E à noite, se Deus permitir, aqui estaremos. Uma boa noite a todos e de na paz do Senhor Jesus.